Oh my God. E agora? Voltou? E aí? Ei, som. Sempre quis falar isso. Estão ouvindo agora? Confirma pra mim se vocês estão me ouvindo agora. Boa noite. Eu tava falando nada, né? Falei um bocado de coisa que ninguém ouviu nada. Vocês estão me ouvindo agora? Aê, arrasou. Então vamos lá. Compartilha a live, traz uma amiga sua pra cá e fala assim: corre aqui que o negócio tá pegando fogo. Gente, enfim, brincadeiras à parte, né? Perdão por eu não ter conseguido entrar ontem. São ossos do ofício, né? Minha profissão principal é mãe. E ontem o bem foi dormir bem tarde. Então, não ia dar mesmo, né? Mas hoje deu. E hoje eu venho compartilhar com vocês esse conhecimento, né? Eu quero compartilhar com vocês essa compreensão que, graças a Deus, veio até mim através da inteligência positiva, através da prática, né, da técnica dos 3 R's, que é reconhecer, reparar e recriar. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os sabotadores. Quem aqui fez o teste dos sabotadores? Fala pra mim. Eu fiz, Keila não fiz. Fala comigo aí. Quem aqui fez o teste dos sabotadores? Se vocês estiverem ouvindo algum som, é porque meu marido resolveu lavar roupa. Maravilha. A Leandra fez, a Paulinha fez, eu recebi. Eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 relatórios. Tá faltando gente aqui nessa live, né? Compartilha aí a live. Bota lá no grupo. Ó, gente, começou a live e ela vai abrir o jogo. Tô aqui com os relatórios que eu recebi. Acredito que foram só esses. E vocês precisam, né, dar continuidade. Eu vou falar para vocês características específicas de alguns sabotadores, dos principais que apareceram nos relatórios, e vocês precisam pontuar junto comigo, tá certo? Então a gente precisa adiantar o lado, tá? Compartilha a live, volta para cá, pega papel e caneta e vamos, tá bom? Então, para quem ainda não está sabendo o que a gente está falando, no grupo nós fizemos um teste que é um teste cientificamente comprovado, é um teste da Academia de Letras, que está na Academia de Letras, feito pelo coach e treinador Xar Chamin. E no teste vocês iam lá e responder algumas questões e ele libera um relatório para mostrar qual é o sabotador mais latente lá na sua, né, no seu comportamento. O que é que te sabota, né? Boa noite, Bia. Boa noite, minha sogra. Sejam bem-vindas. Compartilhe a live com mais uma pessoa, porque nós hoje vamos descobrir qual é o seu sabotador preferido, qual é o que você mais acessa, qual é o sabotador que te atrapalha mais, né? Qual é o seu preferido, o seu queridinho, ele que não deixa você fazer o que tem que ser feito, que não permite que você vença na vida, e muitas vezes você fica ali, ó, vivendo em ciclos, né, repetindo a mesma dor, repetindo a mesma queda, repetindo o mesmo trauma, né? Então, já compartilha essa live aí com sua amiga, com alguém que você acredita que vai fazer bom uso dessa informação. Compartilhar não.
Compartilha com quem você sabe que precisa ouvir essa informação, tá bom? Por quê? A autossabotagem é o principal motivo pelo qual nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos. É na autossabotagem que começa todo aquele processo de paralisia. Todos nós, em qualquer situação, em qualquer tipo de autossabotagem, que a gente vai falar dos 10 principais sabotadores hoje, qualquer um deles age com base no medo. Qualquer sabotador, ele age com base no medo. Boa noite, Mari, seja bem-vinda. William, sejam bem-vindos. Então, qualquer sabotador, ele age baseado no medo. Ô, meu amor, você vai demorar aí? Não. Porque eu não consigo me concentrar com barulho. É só eu que estou perdendo a concentração com o barulho. Então, vamos lá. Toda autossabotagem é baseada no medo. E de onde vem esse medo? De onde vem esses traumas? De onde vem toda essa paralisia que a gente sofre, né? Mesmo você que vai ver lá na frente, a gente vai falar sobre que é sabotado pelo inquieto, sabotada pela multitarefas, né? Ah, não, o inquieto não fica paralisado? O multitarefas não fica paralisado? Fica sim. O multitarefas se envolve em várias tarefas que não são para fazer naquele momento, se envolve em um monte de atividade que não tem retorno para aquilo que ele deveria fazer e não faz exatamente o que tinha que fazer. É uma paralisia. Mas aonde é que está? Naquilo que você realmente deveria fazer. Então, o autossabotador, né? O sabotador multitarefas, ele te paralisa, sim. Ele faz você trabalhar feito um doido, uma maluca, trabalha o dia inteiro e não faz o que tinha que ser feito. É um tipo de paralisia. O medo, ele sempre vai agir com paralisia. Sempre vai parar você. O medo, ele vai vir num gatilho onde você, muitas vezes, você nem tem consciência mais, não está aqui no córtex pré-frontal, está no inconsciente. Muitas vezes esse medo foi instalado na sua infância, né? Foi fortalecido, né? E reafirmado ali, ó, com o tempo, seu tempo de crescimento, na sua maturidade, na sua adolescência, né? E hoje, adulta, você repete esse padrão sem perceber. Mas é por isso que a gente está aqui. Porque quando a gente reconhece o comportamento que sabota, a gente sabe qual foi a raiz dele. Tá bom? Então, hoje a gente vai se restringir em apresentar esses sabotadores para vocês. Quem está pronto? Quem fez o teste, no teste sai um esquemazinho, né? Um gráfico. E no gráfico ele dá notas de 0 a 10 para cada sabotador. E de 0 a 10 vai dizer o nível que aquele sabotador está atuando em você. Né? Quem não fez o teste, eu lamento, mas o teste foi feito na sexta-feira, não foi, meninas? Foi na sexta-feira, eu analisei todos no fim de semana e hoje a gente vai compartilhar isso, tá? Mas não tem problema você que não fez o teste, você vai conseguir detectar o principal sabotador que te atrapalha. Na verdade, os dois principais. Na maioria dos testes, as meninas, né, algumas, eu tenho aqui, ó, 5. Tem um teste aqui que detectou vários sabotadores ao mesmo tempo, tá bom? E isso significa que um puxou o outro, entende? Então, eu vou mostrar para vocês o meu, tá bom? Em respeito às pessoas, né? Vamos guardar
aqui a privacidade de cada um que fez o teste, não quero ficar expondo ninguém, mas eu vou mostrar o meu teste, para vocês verem como é, para vocês terem noção do que é. Se o áudio ficar ruim, vocês me falam, tá bom? Eu vou pegar aqui meu celular e vou virar a tela para vocês verem. Deixa eu abrir o meu relatório, tá? O meu relatório aqui, ó. Oi, o que foi? Como que eu viro essa câmera, hein? Aqui. Vamos lá, aqui. Tá vendo? Relatório de avaliação dos sabotadores de Keila Costa. Aí a gente vai descer lá embaixo. Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Pronto. É aqui que eu quero mostrar a vocês. Olha só. São 10 sabotadores, certo? Insistente, prestativo, hipervigilante, inquieto, controlador, esquivo, hiperrealizador, vítima e hiperracional. Olha só. Ele dá uma nota de 0 a 10. Eu não vou mostrar a nota, mas olha só essa daqui. Ou eu não vou mostrar o nome, mas olha só esta aqui. Olha como ela tá, né? Um nível muito alto, tá vendo? A gente precisa diminuir esse nível de autossabotagem, tá? Por quê? Porque um sabotador puxa o outro. O que for mais forte em você vai puxando outros e fazendo aliados e te paralisando cada vez mais. Isso que é uma autossabotagem. Vamos lá para o meu. Esse aqui é o meu, tá bom? Hoje, o meu principal sabotador é o hiperrealizador. Hiperrealizador é aquele sabotador que faz você ter uma necessidade por novidade, por estar fazendo coisas novas o tempo todo. E isso é uma sabotagem, tá bom? Você que não para, entendeu? De criar também, você está sendo sabotado. Por quê? Porque você não cria uma base sólida naquilo que você já começou. Aí você está sempre criando algo novo, sempre fazendo outra coisa, sempre fazendo outra coisa. Por quê? Porque você tem essa necessidade por novidade. Essa é a minha principal autossabotagem hoje. Mas, há muito tempo atrás, meu principal sabotador era o vítima e o hiperracional. Vocês estão conseguindo acompanhar? Meu principal sabotador era a vítima e o hiperracional. E aí, como que eu consegui chegar nessa nota? A nota da autossabotagem tem que estar abaixo de 7. Abaixo de 7 já diz que você está tendo controle da autossabotagem. Acima de 7 você está sem controle, tá certo? Então, no início, quando eu comecei a inteligência positiva, meus principais sabotadores eram a vítima e o hiperracional. Eu pensava demais e eu me vitimizava demais. Esse meu vítima era 10, a nota. Olha só onde ela tá, no 4, tá bom? Aí vocês vão entender hoje que a gente vai precisar focar inicialmente nos 2 principais, tá bom? Nós somos afetados por todos, porém existem os principais. Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, hoje, o principal que eu preciso dar uma curada na minha alma é justamente eu estar fazendo um monte de coisa o tempo todo, realizando, sempre querendo trabalhar, sempre querendo atender as pessoas. Oi? Sempre querendo servir, sabe? Até isso, no excesso, é uma sabotagem. Entendeu? Outro, que é o que tem uma nota maior nos meus, é o controlador. Quem aí é controladora, levanta a mão. Muito. Já fui mais. E hoje é onde eu tenho que focar. Eu tenho focado muito no controlador ultimamente. Porque quando você foca, você reconhece ele, aí você começa a perceber qual é o comportamento que você tem que faz esse sabotador ser ativado. Entende?
Aí a gente vai começar a trabalhar em cima dele, tá? Nós temos 10 principais. Eu vou passar por todos eles e você vai coloca assim no papel o nome de cada sabotador. E aí, a cada característica que eu for falando, você vai fazendo uma bolinha, se você tiver essa característica. Vai ser assim a nossa tarefa de hoje, tá bom? Por quê? Porque aí, no final, você vai ver quais são os 2 que têm maior número de bolinhas. Aí você vai se perceber naquele ritmo de autossabotagem. Aí a gente vai passar a focar individualmente naqueles 2 principais, e aí com o tempo a gente vai trabalhando outros. Por que não dá para resolver tudo de uma vez? Porque cada um tem uma raiz. Cada sabotagem vem de um gatilho. Às vezes, ele é só um sabotador cúmplice, e se você resolve com os principais, você enfraquece todos os outros por tabela, entende? Então, no meu exemplo, eu tinha uma vítima muito alta, autossabotagem, vitimista em Keila era extrema. Ninguém podia falar nada comigo que me desagradasse, que eu ia chorar uma semana, sabe? O vitimismo era muito, muito alto em mim, muito. Eu me ofendia por tudo, eu ficava triste por qualquer coisa. Se alguém me olhasse estranho, eu já ia para casa e eu ia ficar pensando naquilo o resto do dia inteiro, entendeu? Se eu não conseguisse aquilo que eu queria, eu me vitimizava também, porque eu achava que tudo tinha que girar em torno de mim. Isso é ser vitimista. O mundo não gira em torno de você. Você não é o centro do universo. E o vitimista, ele está sempre, sempre, sempre procurando uma forma de se martirizar. Dele ser o coitadinho, de ser assim a pessoa mais sofrida da vida. Todos os problemas do mundo acontecem com o vitimista. E eu me lembro que em 2020 foi quando eu fiz a primeira vez esse teste. E eu vou fazendo várias vezes. Por quê? Porque a gente vai sempre evoluindo, mas vão vindo outras experiências de vida que podem ativar o medo de alguma forma. E a gente vai lá e cura logo. Não deixa virar ferida, não deixa aprofundar. Entendeu? Então, eu me lembro que quando eu fiz esse teste em 2020, o vitimista era 10, o nível dele em mim. Gente, eu lembro que eu chorava só de ler esse livro. Quando eu parava para ler esse livro, eu chorava. Porque eu falava, eu não tenho jeito, não vai resolver. Eu tô perdida, minha vida já foi. Eu não consigo não culpar as pessoas, não consigo não criticar, não consigo não sentir mágoa. Mas eu tô aqui, eu quero te dizer, você consegue sim, tá bom? Você consegue o que você quiser. E por isso que talvez, né, muitas coisas acontecem para impedir que a gente se comunique. Por quê? Porque o sistema de autossabotagem, ele é também um sopro do inferno. Só o diabo sabe que medo é que você tem. E você? E aí ele sopra. E aí ele vem como uma autossabotagem. E aí ele coloca culpa em você. Ah, tá vendo aí? É você com seus pensamentos que faz todas essas coisas darem errado. Mas eu tô aqui para te dizer que sozinha não dá. Você precisa realmente de alguém para clarear suas ideias. Você precisa de alguém para te mostrar. Ó, não é assim. Vamos pontuar isso aqui. Eu vou ajudar você. Tá bom? Graças a Deus, o meu amor pela leitura me ajuda muito. Quando eu não tenho uma pessoa física para me ajudar. O livro me ajuda. Mas se você não tem problema, eu tô aqui. Tá bom? E a gente vai caminhar junto aí, né? Nos próximos minutos. Então, vamos lá. Conversem comigo. Se eu tiver acelerado demais, vocês perguntem, que eu paro, respondo. Tá bom?
Se não estiver entendendo, explica de novo, Keila, que eu repito, tá bom? Chamou a atenção, qualquer fala que chamar a atenção de vocês, já sabe qual é o código, né? Qual é o código? Qual é o código da lição, assim, que você poderia dizer assim, já peguei o que eu precisava ouvir nessa live de hoje. Se eu falar qualquer coisa que impactar você, você precisa me dar um sinal. E ele é formado por três letras. UAU. Mexeu aí? Digita UAU, que a gente vai explorar mais essas ideias, tá bom? Então vamos lá. São 10 sabotadores principais, né? Esses dias eu li um artigo que diz que tem 28 sabotadores principais, mas a gente vai ficar nos 10, tá bom? Que já tem muita coisa para deixar a gente doidinha. Então são 10 sabotadores que a gente vai falar hoje. Já pegou papel e caneta? Já colocou? A gente vai começar com o sabotador-chefe. O crítico. O crítico é o sabotador-chefe. Por que é o sabotador-chefe? Porque todo mundo que se sabota começa fazendo uma crítica. Se você simplesmente parasse de criticar, 90% dos problemas seriam resolvidos. Mas a gente cai nessa cilada, né? Nessa cilada do inferno de criticar. A gente critica a si mesma, critica os outros, critica as circunstâncias e cria todo um cenário dentro da nossa mente que faz com que a nossa percepção sobre as coisas sejam negativas. Isso é crítica. Crítica é quando você olha a situação e você não consegue ver o lado bom dela. Você não consegue se perguntar o que tem de bom nisso que eu não estou percebendo. Você prefere criticar. E a crítica ela tem 3 níveis. Tem 3 níveis. Você começa criticando a si mesma. E aí quando você não acha que é o bastante você se criticar, se culpar, ver defeitos em você, dizer que você não é bom o bastante, que você não merece, aí você começa a criticar o próximo. Porque ninguém me entende, ninguém me ouve, eu sou assim mesmo, as pessoas não me escutam, eu não tenho apoio. Você começa a criticar o próximo. E como se não bastasse você criticar a vida, você critica tudo, sua casa, seu trabalho, seus amigos, o mundo lá fora, você critica Deus, porque Deus não ouve as minhas orações. É o crítico. Esse é o sabotador principal. Eu costumo dizer que todo mundo que se sabota começa criticando alguma coisa, ou alguém, ou a si mesmo. Então o crítico ele vai puxando ali, ó. É como se ele fosse um imã para todos os outros. Se você pudesse hoje repensar antes de criticar, talvez você não se sabotasse. Talvez você fosse direto ao ponto de que toda circunstância e qualquer situação traz consigo uma semente de bondade, uma semente de crescimento. Toda crise traz consigo um novo começo. E aí você corta o sabotador crítico e passa a contemplar as sementes de bênção que vêm junto com as circunstâncias. Mas o crítico, ele é o sabotador-chefe. É como se ele fosse o general, sabe? Quando você começa a criticar, ele começa a recrutar os outros sabotadores. Aí nessa nota, eu quero que você faça assim. Você já falou alguma dessas frases aqui? Se eu não falar, eles vão se acomodar. Não, se eu não der minha opinião, ninguém sai do lugar. Quem já disse isso? Outra. Não, eu tô falando porque é para você aprender. Eu só falo isso para o seu bem. Isso é nítido em quem está sendo sabotado pelo crítico. O crítico ele nunca se vê como um vilão. Ele sempre acha que é preciso falar. Não, eu tenho que falar. Eu não posso ficar calada nessa situação. Eu tenho que falar, eu tenho que dar minha opinião. Ou
No primeiro nível, você se vê, mas você não enxerga o seu valor. E aí você critica a si mesmo. Não vou falar nada porque a minha opinião não vale. Nada. Eu não sou boa em nada. Não consigo aprender nada. Eu sou tão fraca. Você está se criticando. E cada comportamento desse vai atrair certo tipo de sabotador subordinado, que são os agregados do crítico, tá? Mas aí eu quero que você escreva assim: se você só se critica, aí você tem que ser muito sincera consigo mesmo. Se você apenas se critica, você vai botar uma bolinha só no crítico. Se você se critica e critica o outro, 2. Se você se critica, critica o outro e todas as outras coisas da vida, você põe 3. Tá? E aí eu vou falar algumas características e se você vê que você faz isso, você vai botar mais bolinhas aí nesse crítico. Tá certo? Vamos lá. Todo crítico diz: eu tô fazendo isso para proteger você. O crítico também fala assim: é melhor eu te fazer se sentir mal agora do que eu te machucar de outra forma lá na frente. Crítico altíssimo, criticando a si mesmo e o próximo. Mari está dizendo: estou mais no nível de se autocriticar. Ótimo. Mais um comportamento do crítico. O que, meu amor? Carregador? Aqui. Mais um comportamento crítico. Eu aponto seus erros para te ajudar. Estão colocando os pontinhos aí? Outro. Eu não coloco medo em você. Eu te mostro a realidade. Quem já falou isso com os filhos? Mulher de Deus, não faz isso com seus filhos, porque é nessa idade que justamente o medo, ele é fixado no coração da criança. Do 0 até os 7 anos que você forja todo o comportamento de uma criança. A mente humana, ela dos 0 aos 7 anos, ela só está ali funcionando para a sobrevivência. Então ela absorve tudo da mãe, tudo do pai, tudo do ambiente, tudo da escola, tudo sem filtro. Imagine uma esponja que não filtra nada que entra, é a mente de uma criança. E nós estamos adultos agora, mas nós recebemos todos esses sabotadores na infância, tá bom? Mas fique tranquila, porque quando a gente traz a consciência, que é o que a gente está fazendo aqui, é porque o próximo nível é o nível do reparo, tá? Então, para você reparar isso, você precisa realmente conhecer. Pode doer agora, mas é para não doer nunca mais, tá certo? Então, vamos lá. O que eu falei? Cuidado com as críticas que você faz com as suas crianças, tá bom? Se você já pode evitar isso, evita isso em nome de Jesus, tá? Evita que seu filho seja bloqueado, tá? Mas vamos falar de você, certo? Então, vamos lá. O crítico que eu falei é o quê? O sabotador-chefe, ele puxa os outros. Então, a gente pode dizer que toda autossabotagem começa com a crítica, tá bom? Mas vamos lá, vamos pro próximo. O próximo e todos os outros são sabotadores subordinados. Eles são tipo secundários, tá? Todo mundo vai passar por todos, porém o nível de cada um vai ser diferente. E aí você começa a ver isso nos traços de personalidade. Você começa a perceber qual é o sabotador daquela pessoa pelo comportamento dela, tá bom? E eu quero te dizer uma coisa. A personalidade é algo construído, por isso que nós temos que resolver. Porque você não tem como acessar a sua essência se você não reconhecer o que te sabota.
Muitas pessoas estão enveredadas aí em querer descobrir o propósito. Eu sei que vocês estão ansiosas para saber como que vende na internet, como que Keila conseguiu desbloquear, como que Keila consegue gravar. Eu vou ajudar vocês em tudo isso, mas vocês precisam reconhecer o que sabota. Qual é o sabotador? Boa noite, Francis Carlos. Eu sou sua fã, meu amigo. Deus abençoe sua vida. Minha inspiração aí, ó, para trabalhar todo dia, acordar cedo, fazer exercício. Esse aí é o cara. Tia Adriana, você entrou também, eu não te vi. Boa noite. Vamos lá. Próximo. Vocês estão anotando? Se vocês não estiverem anotando, vai ficar só sabendo e não vai conseguir resolver, tá bom? Então, os sabotadores subordinados, antes de falar isso, sabe o que eu quero dizer a vocês? Você não é o sabotador, tá bom? Então, quando a gente falar, é o crítico, não é você que é crítica, não é a pessoa que é crítica, é o comportamento que é crítico. É uma vítima. Não, você não é vítima, o seu comportamento está sendo vitimista, tá bom? Você não é controladora, Mari. O seu comportamento está sendo controlador, tá bom? Keila não é salvadora da pátria, hiperrealizadora, quer fazer tudo, ajudar todo mundo o tempo todo. Não, é o comportamento. Então, quando a gente desvincula isso da nossa personalidade, da nossa pessoa, fica mais fácil da gente, reparar isso. O que é reparar? Apagar mesmo da nossa história. Chega, sabe? Chega de sabotagem, chega de basear nossa vida no medo, tá certo? Então, vamos lá. Vamos falar do perfeccionista, tá? O perfeccionista, por muito tempo e até hoje ele ainda me aperreia um pouco, é aquele sabotador que faz com que você ou nunca comece nada, porque você nunca se acha boa o suficiente, ou que você não termine. Por quê? Porque você nunca acha que tá bom para terminar. Porque sempre tem alguma coisa, um detalhe que você tem que mexer. Imagine só. Tem níveis altíssimos de perfeccionismo, onde a pessoa, ela começa a desenvolver transtornos psicológicos, né? A dizer o toque, né? Isso já é um nível super elevado de autossabotagem. Aí as pessoas vão, né, para a parte de medicação, mas era só ela perceber que ela tem uma necessidade de aprovação tão grande, mas tão grande, que tudo tem que estar milimetricamente perfeito para quando as pessoas verem, elogiarem. E se o perfeccionista não receber um elogio, eu te digo, ele vai acabar com tudo, vai começar tudo de novo para ficar mais perfeito do que já estava. Para o perfeccionista, as coisas nunca estão boas o suficiente. E aí, tá se identificando? Quem se identificou com o perfeccionista? O perfeccionista, ele não dá conta de ver um quadro desalinhado, um livro fora do lugar, uma marquinha de copo na mesa. O perfeccionista, se ele tiver que empreender, meu Deus, o comportamento perfeccionista faz com que você se olhe e você não veja o valor que você tem. Porque você sempre acha que pode melhorar. Você sempre acha que tem que, sabe, aguçar mais, tem que mexer mais, tem que botar mais um detalhe aqui, tem que mexer mais um pouquinho no cabelo, tem que mudar a sobrancelha, tem que mexer no nariz. Nunca tá bom. E o que é que ativa o perfeccionista? A autocrítica. Quem se sabota com o perfeccionista já começou se criticando. Começou ali muito cedo, né? Geralmente foi uma criança que, por exemplo, tinha que fazer uma caligrafia. Eu falo de mim, né? Eu tive que fazer muita caligrafia e manhã
pegava pesado comigo se eu não fizesse perfeitinho. Então, hoje, o perfeccionismo ainda vem porque eu quero que as coisas fiquem alinhadíssimas, perfeitíssimas, entendeu? Mas, graças a Deus, né? Como eu falei para vocês, tudo tem jeito. A gente consegue o que quiser, entendeu? Então, lá no início, perfeccionista, cadê ele? É o insistente, mesma coisa de insistente. Ainda tá com uma nota bem alta no meu, tá com nota 6, né? Só baixou 1 ponto abaixo da média. Então, é algo que impede realmente da gente seguir em frente, porque tá sempre mexendo, sempre aperfeiçoando. Ai, aquele trabalho nunca tá pronto. Não, ainda pode melhorar, ainda pode melhorar, ainda pode melhorar. O perfeccionista não fecha negócio de primeiro, não fecha, porque ele tem que conversar mais, porque ele tem que ouvir mais, ele tem que ter mais provas, mais respaldos. E aí você não se sente pronto para seguir para o próximo nível. Por quê? Porque não está perfeito. Só que não tem como ficar perfeito. Nunca vai ter. Entendeu? Então aceita. O perfeccionismo está muito baseado na necessidade de aprovação. Essa pessoa ela não se aceita, ela não se aprova, ela não se valoriza e aí ela cai ali naquela sabotagem do perfeccionismo, que é uma paralisia, porque você não consegue seguir em frente, certo? Quem aí se identificou com o perfeccionista, hein, galera? Então, vamos nessa. Boa noite. Eu não consegui ler teu nome. Agarda. Agar da Silva. Boa noite. Boa noite, Kelly. Quem foi chegando aí, né? Sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos falando e descobrindo qual é o seu sabotador preferido. Aquele sabotador que não deixa você terminar, que não deixa você fazer o que tem que ser feito, que não deixa nem você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Por quê? Porque você nunca se sente pronto. Tem sempre alguma coisa te paralisando no meio do caminho, tá bom? Vamos lá. Próximo, prestativo. Se alguma das meninas que fizeram o teste quiserem que eu mostre e explique, tá? Me libera aí que eu mostro o gráfico de vocês, tá? E vocês precisam ouvir atentamente e definir quais são os 2 mais fortes, tá? Quais são os 2 sabotadores mais fortes aí em vocês, porque a redução da força deles, minimizar a autossabotagem, depende muito de você reconhecer. Precisa estar aqui na sua consciência. Hoje, o sabotador está no inconsciente. Você faz automaticamente, você não percebe, você só fica chateado depois. Só fica frustrado, só fica zangado, mas você não sabe de onde veio. Hoje a gente está trazendo aqui, ó, para consciência, tá? É na consciência que a gente consegue reparar e recriar um novo subconsciente, tá bom? Prestativo. Prestativo, o nome já diz tudo, né? Você que não faz nada para você e faz tudo para todo mundo. Agradador. Esse é o prestativo, é aquele que se deixa para depois e para depois e para amanhã e para ano que vem, para servir todo mundo, para agradar todo mundo, para se sentir útil, para se sentir aceito, aceita. Esse é o prestativo. Essa autossabotagem, ela vem muito, sabe? Daquele medo, do medo de não ser aprovado. Pronto. A necessidade de aprovação, ela tá em vários deles, né? Só que diferente do perfeccionista, que faz tudo porque na percepção dele não tá bom, né? Ele se critica
na percepção dele não está bom, e aí ele quer fazer mais perfeito do que já está. O prestativo já é diferente. O prestativo está preocupado com o que os outros vão falar dele. O que os outros vão dizer. Não, preciso agradar todo mundo, porque todo mundo tem que gostar de mim. Eu preciso ser aceita, por isso eu vou servir o tempo todo. Não tem problema nenhum você servir, não tem problema nenhum você ajudar o próximo, mas a partir do momento que você não se prioriza, a partir do momento que você não dá atenção devida para as suas necessidades, para ter que fazer para os outros primeiro, a partir do momento que você não faz aquilo que está no seu coração para ser feito, para fazer o que o outro quer, porque você se importa mais com a felicidade do outro do que com a sua, você está sendo sabotado pelo prestativo, tá? E aí, uma das justificativas do prestativo é que eu me sinto inútil, por isso eu quero ajudar todo mundo. Eu acho egoísmo me colocar em primeiro lugar. Eu falei até disso semana passada, eu acho, estava lá na casa de manhã e eu fiz uma pergunta justamente sobre isso. Quem é a primeira pessoa que vem na sua cabeça quando você pensa que tem que agradar alguém? Aí, vou pegar você na pegadinha. Muitas pessoas, eu nem espero vocês responderem, né? Quer que eu espere responder? Quem é a pessoa que vem primeiro na sua cabeça? Eu faço a pergunta e mesmo respondo. Quem é a primeira pessoa que vem na sua cabeça que você tem que agradar? Vocês já vão responder porque eu já dei a dica, né? Paulinha, eu. No dia, alguém falou assim, eu tenho que agradar primeiro a Deus. Ok, mas se você não se ama, você não consegue também amar a Deus. Então, a resposta, eu tenho que fazer primeiro para Deus, é uma fuga para você não reconhecer que você não se prioriza. Deus está pouco se lixando se a gente diz assim, primeiro é Deus. Ele sabe, ele está no sublime trono. Deus não tem necessidade de aprovação. Nós é que temos e precisamos curar isso. Você tem que priorizar você. A primeira pessoa que você investe na vida tem que ser você. Não é seu filho, não é seu marido, não é sua mãe, não é seu pai. É você. Primeiro você tem que cuidar do seu coração. Como que seu coração vai poder amar alguém se você mesmo não se ama? E o prestativo, ele tem justamente esse bloqueio. O bloqueio do amor próprio. Porque ele acha que é muito mais importante fazer pelo outro do que fazer por si mesmo. Um prestativo nunca diz não. Tem uma dificuldade de dizer não. E muitas vezes ele diz sim para as pessoas lá fora e diz não para si mesmo. E se prejudica. E prejudica a sua própria vida. E prejudica a sua moral. Prejudica a sua índole. Prejudica, sabe, o seu coração, a sua salvação, porque não sabe dizer não lá fora. O não lá fora é um sim gigante para você. Quando você aprende a dizer não nos momentos necessários, você diz um sim imenso para você. E isso agrada a Deus. E isso prova que você entendeu quem é Deus dentro de você. E isso prova ainda mais que você já sabe quem é você em Deus. Imagem e semelhança. Ai, gente, Deus não está preocupado se você fala assim, eu venho em primeiro lugar. Deus não tá, Deus não vai te chamar de egoísta. Sabe por quê? Porque quando você diz eu, você lembra do eu sou, imagem e semelhança dele. Quem mais quer que você se veja, que você se valorize, é ele, tá? Então, o prestativo, ele tem essa dificuldade. E muitas vezes, a religiosidade faz a gente fugir do autocuidado, da autovalorização, de se cuidar.
de cuidar da nossa própria mente, de investir em nós mesmas. Tá bom? Pensa nisso e veja se você tem agido assim, pensando muito nas coisas lá fora. O que eu falo lá fora é fora de você. Pensando no outro, pensando em agradar o outro, pensando no que o outro vai dizer de você e esquecendo de você. O que você pensa de você? Você está se agradando? Você está feliz? Quando você se olha no espelho, você fica feliz ou você só pensa em fazer para o outro? Você não tem nem tempo de se olhar no espelho. Prestativo, ele não tem tempo para si. Por quê? Porque está sempre preocupado em fazer o que agrada o outro, tá? Então, ele se sente egoísta quando pensa em si mesmo. Ele acha que se ele não ajudar, ninguém vai ajudar. Se ele não fizer, ninguém vai fazer pelo outro, porque só ele faz. E aí ele não vê isso como um problema. Ele acha que as pessoas é que são ingratas porque não reconhecem o que ele faz. Só que o prestativo, ele acaba atraindo pessoas que estão acomodadas a serem servidas o tempo todo. E a gente vai falar dela mais pra frente. Vamos lá. Quem se identificou com o prestativo? Prestativo mesmo que agradador. Agrada o mundo e se desagrada o tempo todo. Eu não lembro mais a ordem que eu estava, não sei quantos que eu já falei. Multitarefas. Multitarefas, o nome já diz tudo? Não para. O multitarefas é um comportamento altamente tóxico, porque ele te adoece, tira suas energias, suga suas energias em tarefas que muitas vezes são desnecessárias, porque você quer estar sempre em atividade. Você não se permite sentar e descansar. Você não se permite desfrutar de uma leitura. Não se permite sentar e tomar um sorvete e conversar com uma amiga. Porque o multitarefa está sempre te requisitando. O multitarefas ele é acionado pelo crítico. Pelo crítico ou a sua autocrítica, ou o crítico de outra pessoa, que é um controlador. O controlador muitas vezes aciona o sabotador de outra pessoa no multitarefas. Como? Você não vai fazer nada? Toda vez que eu chego aqui, você está sentada? Aí, a pessoa que já tem a autossabotagem multitarefas, ela não suporta nem ver o barulho da porta abrindo. Que ela levanta para fazer alguma coisa. Não, porque tem que me ver fazendo alguma coisa. Porque eu só sou amada se eu estiver trabalhando. Eu só sou aceita. Eu só sou valorizada pelo que eu faço e não pelo que eu sou. Esse é o autossabotador multitarefas. Tem muitas mulheres que sofrem com isso. Por quê? Porque infelizmente foram treinadas assim, né? Isso vem de repetições. Aí você viu sua mãe, você viu sua avó, e às vezes você não viu nenhuma das duas, mas você já nasceu com essa genética, e aí a gente tem que resolver isso. A gente precisa se perdoar por ter tido esse comportamento tóxico e se permitir criar uma nova realidade. Tem tempo para tudo, né? A própria palavra de Deus diz isso. Há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de trabalhar e tempo de descansar. Enfim, tempo para tudo. Você não precisa fazer tudo. O multitarefas tem uma grande dificuldade, sabe de quê? Delegar atividades. É sempre ele que está fazendo tudo e se ele não fizer, ninguém faz. E ele só se sente valioso se estiver fazendo, se estiver trabalhando, se estiver atarefado. No dia que não está atarefado, se sente inútil. Uma imprestável. Eu não consigo. Isso afeta muitas mulheres, muitas mães, muitas esposas
que não trabalham fora. Aí elas querem se exaurir completamente, porque elas não ajudam financeiramente em casa. Mas e o tanto de trabalho que você faz? E o cuidado, e a administração do lar? Administrar um lar não significa que você passa o dia inteiro, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, fazendo tarefas de casa. Uma boa administradora do lar sabe delegar funções. Delega função para o filho, delega função para o marido, delega função para uma diarista. Cria um roteiro de administração da sua casa. Keila, sua vida é perfeita, né? Tu tá ensinando aí pra gente, então sua casa deve ser impecável? Não. Mas eu não preciso ser impecável para te ensinar algo que eu já aprendi. Minha casa ainda precisa de muitas transformações, de muitas mudanças. Minha casa ainda precisa de muitas mudanças. É um processo. A gente não vai ficar boa dessa noite para amanhã. Vocês estão descobrindo hoje. Descobrir é o quê? Tirar a cobertura, tirar aquela capa que estava escondendo esse sabotador de você. Boa noite, Dai. Seja bem-vinda, amiga. Deus abençoe sua vida. Muda e arte. Mudar é arte. Sejam bem-vindos todos vocês, tá? Que honra. Ô, Mari, a internet caiu, foi. Eu tô falando do multitarefas agora. Multitarefas tem muito a ver com a pessoa que só se sente preenchida vivendo se tiver cheio de trabalho para fazer. São aquelas pessoas que infelizmente ainda carregam o jugo, né? O jugo da escravidão, da servidão. Só se sente útil se tiver suando, se mexendo, fazendo. E muitas vezes você se sente feliz se estiver fazendo. Quando está descansando, se sente culpada. Você conhece alguém assim? Que quando senta para descansar fica agoniada porque não está fazendo alguma coisa? Que acha que descansar é perda de tempo? Acha que se tirar um dia de folga, a casa vai cair? Vai desmoronar. Meu Deus, essa casa, ai meu pai do céu, hoje eu não varri a casa, que é isso, que mulher sou eu? Multitarefas. O multitarefas acha que o valor dele ou dela, né, o sabotador, faz você pensar que o seu valor está só nos resultados que você dá. Faz você não enxergar o valor de ser, mas sim de ter e fazer. Você só enxerga valor em você quando você está fazendo ou dando resultado em alguma coisa, né? Pode ser no trabalho, pode ser em casa. Geralmente falo mais de casa porque a maioria das meninas aqui são donas de casa, né? Eles ficam mais em casa. Mas, por exemplo, né? A gente vai detectar dois principais. Hoje, vocês vão perceber que às vezes um sabotador te pega dentro de casa, no casamento, na criação dos filhos, e o outro no trabalho. Tem gente que é muito controladora em casa, mas no trabalho é esquivo. No trabalho murcha, não fala nada, aceita tudo, toda e qualquer humilhação. Por quê? Porque um compensa o outro. De tanto que você controla em casa, chega um momento que outro sabotador toma conta de você e faz você ser omissa no trabalho. Faz você não ter voz no trabalho. Ou vice-versa. O homem que é muito ativo no trabalho, controlador, imponente, crítico, né, altamente crítico na empresa, quando chega em casa, ele quer fugir de todas as coisas. Ele se esquiva em casa. Em casa ele quer entrar dentro de uma caixa, sumir e só sair de manhã. Esse é o sabotador esquivo. A gente vai falar dele lá na frente. Vitimista. Eu tô correndo por quê? Porque senão vai demorar muito tempo, tá bom?
Mas assim, depois a gente fala de cada um separado por dia, mas enfim. Hoje eu quero falar de todos para você ter uma noção e você sair daqui já tendo uma clareza no seu entendimento sobre o que te sabota, por que você não está vencendo, por que você não está fazendo o que tem que ser feito, por que você não está ainda faturando, por que você não está trabalhando onde você gosta, por que você não está exatamente agora sorrindo, porque tem uma autossabotagem acontecendo, tá bom? Vamos lá. Vitimista. Esse é um dos comportamentos que, na maioria, deu uma nota super alta. Porque realmente, hoje, infelizmente, a frequência da nossa sociedade é vitimista. A frequência mesmo dos ambientes é de vitimismo. O medo, ele tomou uma proporção muito grande, principalmente depois da pandemia, né? Então, o medo, ele atingiu muitas pessoas. E junto com isso, trouxe a crítica muito alta. Tantas pessoas se criticavam, né? Vamos dar o exemplo da pandemia. As pessoas começavam a se criticar, não, eu tô doente, eu não posso tocar em ninguém. Aí daqui a pouco elas começavam a criticar o próximo. Ai, ele tá sem máscara. Medo de pegar doença, medo de passar doença, medo de tocar nas pessoas, medo. E o vitimismo foi lá para cima. Muitas pessoas ainda se comportam como vítimas. E não é culpa de vocês, não é culpa de ninguém. O ambiente trouxe isso. Boa noite, Ari. Boa noite, Francisca. Sejam bem-vindas. Não vou entrar nem nessa vertente hoje, mas o ambiente faz com que você se comporte como a maioria. Beijos, tia. Deus abençoe. Então, o ambiente fazia com que as pessoas se vitimizassem. Entendeu? Ô, meu amor, tu pode botar isso pra dentro do quarto e fechar a porta? Oi? Pode botar pra dentro do quarto e fechar a porta, esse vento aí? Vitimista. Como que... Bota pra dentro do seu quarto. Não acorda não. Como que você percebe a autossabotagem vitimista? Você se sente só? Você se sente solitário, excluído? Mesmo tendo um monte de gente em volta. Você acha que ninguém te entende, que ninguém te apoia, você está sempre no canto, sempre triste, né? Tem um forte indício, né? Infelizmente, a depressão. Quem tem o vitimismo muito alto, por isso que foi um dos sabotadores que eu mais foquei em enfraquecer. Por quê? Porque eu vi naquele ano de 2020 um alto índice de medo, um alto índice de depressão atingindo as pessoas. E quando eu comecei a ler esse livro, já tinha estourado pandemia. Deus é providenciador de todas as coisas, né? E aí aquela energia negativa começou a tomar conta. Eu falo, não, eu tenho que baixar esse nível de vitimismo em mim, porque isso vai propagar demais. E, infelizmente, né, hoje a gente vê isso, uma sociedade vitimista. As pessoas estão sempre reclamando, sempre chorando, sempre se martirizando, sempre vendo o lado negativo de tudo. Sempre pontuando o que deu errado na vida delas e nunca o que deu certo. O nome do livro, Inteligência Positiva, de Cesar Chamini, é esse aqui. Eu fiquei 1 ano e 7 meses lendo esse livro. Lendo e relendo, voltava, fazia teste de novo. E eu ficava chateada comigo, porque eu voltava e me sabotava de novo nas mesmas coisas. E eu quero dizer isso para vocês, né? A autossabotagem é algo que ela vai acontecer. Mas você vai cada vez mais perceber e vai sair dela muito mais rápido.
O ambiente faz você se sabotar muito também, as pessoas com quem você se relaciona. Se uma pessoa que está se sabotando, ela entra em contato com você e você não tem consciência do sabotador dela, ela te sabota. Ela faz um gatilho no seu sabotador. Como assim, Keila? Um exemplo. Uma pessoa que ela está sendo sabotada pela crítica, né? E ali ela começa a falar um monte de bobeira para você, ela pode ativar o vitimismo em você. Mas você não percebeu que ela estava sendo sabotada antes. E aí você se sabota também e devolve para ela com outro ataque. O que acontece com a sabotagem? Alguém que está se sabotando sempre vai atacar. Por quê? Porque ela precisa botar para fora aquele sentimento ruim. E o sentimento ruim, ele na maioria das vezes vai vir configurado em ataque, em ofensa, em crítica. Toda crítica é um ataque. Mas, se você já tiver conhecimento daquele sabotador, você detecta ele. Várias vezes, gente, várias vezes eu vi pessoas que eu amo, né, que não vou citar o nome, vi a pessoa se sabotando ali na minha frente. E ali vinha aquele vitimismo gigante, querer vomitar um bocado de besteira da minha boca. Aí eu falava, o crítico está tentando sabotar ele mais uma vez, mas eu perdoo. Essa tarefa está lá no meu e-book. Foi uma técnica que eu criei para mim e aí eu compartilhei com vocês. Está lá no meu e-book. Entendeu? Deixa eu ler a pergunta. As pessoas são sabotadores intencional? Ela faz isso? Não. O sabotador nunca é intencional, ele é inconsciente. A sabotagem nunca é intencional. Ela é inconsciente. Ninguém entra no vórtice negativo porque quer. Deus nos fez imagem e semelhança dele. No entanto, o inferno existe, o diabo existe, e ele tenta, desde o dia que a gente nasce, tirar a gente do caminho da salvação e levar a gente para o caminho da perdição. Então, isso ele usa nossos pais, professores, líderes espirituais, para quê? Para mexer aqui, na nossa consciência. Então, não existe pessoas sabotadoras, é o comportamento dela que é. Por isso que eu falei desde o início, você não é o sabotador, você não é a vítima, você não é a controladora, nunca se intitule, eu sou controladora, não. Eu tenho um comportamento sabotador, controlador, mas eu já estou resolvendo isso. Eu tenho um comportamento vitimista, quando as pessoas falam as coisas comigo, eu não consigo aceitar ou então não consigo seguir em frente. Eu tenho que me culpar ou culpar alguém por isso. É um comportamento, tá? E reconhecer o comportamento faz você conseguir ir mais fundo e saber qual é o bloqueio que você tem, né? Mari tá na mentoria comigo, ela sabe que o Pablo fala muito sobre bloqueio. Só que eu tenho uma vertente. Não tem como você acessar o bloqueio se você não souber qual é o sabotador. Se você não souber qual é o seu comportamento, se você não souber reconhecer que você está tendo aquele comportamento, que muitas vezes esse comportamento é automático. Tem pessoas que não se percebem criticando. Tem pessoas que não se percebem. Eu ajudei algumas pessoas que eu enfraqueci o sabotador dela simplesmente não deixando o meu aflorar. Por quê? Porque quando você não permite que o sabotador te use, você enfraquece o sabotador do outro. Isso é uma bênção, é o milagre de Deus, da união entre os irmãos. Isso que é amor ao próximo. Você percebe que a pessoa está se sabotando e você não ataca de volta. Automaticamente você enfraquece o sabotador dela. Você vai ter essa experiência.
Você vai ter a experiência de alguma vez alguém tentar te controlar e aí você simplesmente não se vitimizar. Entendeu? O que o controlador mais quer? Ele quer te ter no controle, certo? E ele ativa o vitimismo, ou ele ativa o esquivo, né? O controlador, ele geralmente ativa um sabotador que é omisso. Todo controlador ama pessoas omissas. Então, se você acha que tem uma sabotagem em você, que permite que as pessoas imponham ordens sobre você, você precisa fazer o oposto disso. Você precisa fazer o oposto, você precisa se conhecer melhor. Por quê? Porque esse comportamento sabotador seu tem intimidade com aquilo que Deus te chamou para fazer. Por que está te impedindo de fazer? Porque tem um propósito. Nenhum sabotador, nenhum levante do inferno vai vir sobre a sua vida se não tiver um propósito de Deus alinhado a ele. Então isso tem intimidade com você. Sim. Conseguiu entender? Você tem um poder dentro de você se você conhecer os seus sabotadores. Porque quando você conhece os seus, você enfraquece eles e você não usa mais eles para responder o sabotador do outro. Sabotador só conversa com sabotador. Se você ativa a sua sabedoria e não usa o medo, não usa a autossabotagem, você enfraquece a do outro e você salva o seu irmão. Isso é ama o teu próximo como a ti mesmo, gente. Que incrível isso, né? Glória a Deus. Vamos pro próximo, tá? Racional. Ai. O sabotador racional, o nome já diz tudo, né? Ele geralmente é tido como a pessoa fria, analítica, dura, sem sentimento. Geralmente, a autossabotagem racional, ela ativa o vitimista, ela não suporta vitimista. Então, ela critica demais as pessoas que são choronas. Então, pensa assim, se você se sabota com o vitimismo, se você já percebeu que o vitimismo é alto em você, provavelmente tem um racional perto de você. Porque ele se sabota, ele ativa o seu vitimismo e você também ativa o racional nele. Porque ele olha para você e fala assim, pra que esse choro? Pra que isso? Não tem necessidade de você estar falando disso de novo. O racional sempre fala isso. Ai, não suporto gente sentimentalista. Então, o racional atrai o vitimista. Por quê? Porque é uma autossabotagem. E sabotador só conversa com sabotador. Então, o vitimista ama um racional. Por quê? Porque ele vai atacar bem na ferida. Ele vai bem falar de coisas que te machucam. Por quê? Porque ele é analítico. Ele vai ver o dinheiro que não está na conta. O racional vai fazer isso. Ai, mas já gastou de novo. E aí o vitimista fala, mas eu tava com TPM, eu precisava comer um chocolate. Tô falando da minha história, viu, gente? Não é de vocês, não. É assim. Aí você casa logo com o quê? Com o racional. Se você é vitimista. Entendeu? E aí vocês dois casam o sabotador. É um amor. Nossa. Mas eu quero te dizer que quando você enfraquece essa autossabotagem, você consegue curar o outro também. Não é fácil, nem é uma coisa assim, passe de mágica, por quê? Porque é num nível inconsciente. Então, você vai precisar ter uma estratégia em que a sua consciência está ativa e você consegue mexer no inconsciente do outro. Eu precisaria de 30 dias para acompanhar vocês, para vocês entenderem tudo isso, tá? Eu passei 6 meses, 6 meses num programa terapêutico, 1 ano e 7 meses lendo esse livro, para eu conseguir entender tudo isso.
Não dá para fazer tudo numa live, né? Mas a gente vai vencer. Eu tô junto com vocês. Então, o racional, ele tem que analisar tudo. Ele tem que pontuar tudo. Sentimento só atrapalha a vida dele. Ele não suporta. Ele não tá nem aí para sentimento. Não tá nem aí esse negócio de amor, esses trenzinhos assim de emoção. Racional não mexe com isso. É uma autossabotagem muito perigosa. Por quê? Porque a emoção não flui dele. Só que nós somos emoção. E tudo aquilo que a gente constrói, a gente primeiro tem que sentir aqui. Então, muitas vezes o racional, ele não constrói grandes coisas na vida. Ele pode ter muito dinheiro, mas ele não tem um lar. Ele não tem uma família, ele não tem a alegria de viver. Ele não se sente completo, se sente sempre vazio. Porque ele pode ter todo o dinheiro do mundo, o racional ele consegue isso. O racional consegue fazer muita riqueza, porque ele é analítico, ele entende de números, e números é o princípio da riqueza, certo? Mas ele não se sente preenchido, ele não sente justamente o calor da vida. Por quê? Porque ele está sempre levado ao vórtice da frieza, da dureza de coração, entendeu? E aí o racional sempre fala assim, ó, amor não enche barriga, eu gosto mesmo é de novas ideias, que horas é que a gente vai trabalhar, eu não ligo para o que as pessoas sentem, eu não sei nem o que é que eu sinto. Essas são frases de uma autossabotagem racional. E ele não vai estar nem nessa live aqui, porque o racional não dá nem conta de sentar e ouvir umas coisas dessas. Ele vai falar assim, perda de tempo. Conversar sobre isso. Isso aí é só mais uma conversinha de emoção. Eu não mexo com isso. Para a gente conseguir curar um racional, a gente precisa se curar. E saber tocar a alma dele justamente com aquilo que ele mais foca, que é a análise, analítico, são os dados. E um dos dados que o racional ia gostar muito de ouvir é que só 2% das pessoas têm uma vida plena, uma vida de sucesso. Por quê? Porque 98% está paralisada pelo medo. 98% das pessoas ainda estão sendo paralisadas por algum tipo de medo, por algum tipo de bloqueio, por algum sabotador. Tá? Inseguro. Inseguro é inseguro, né, gente? Esse aqui eu vou passar bem rápido por ele, porque muitas pessoas se identificam com ele, né? O inseguro, ele não confia nas pessoas, porque ele não confia em si, né? Na verdade, toda a base da insegurança é justamente a falta de autoconfiança. Porque você não confia em você, você não consegue confiar no próximo. É a mesma coisa de amar o teu próximo como a si mesmo. Se você não ama a si, você não consegue amar o outro e não consegue receber amor do outro. O racional se incomoda com o comodismo do outro, sim. O controlador também. Geralmente quem é controlador também tem um pouco de racional, tá? Eu tenho um pouco de racional. Me saboto muito com o racional, porque eu queria que as coisas fossem mais rápidas, que as pessoas seguissem um pouco minha velocidade. E eu vou treinando isso, né? Reconhecer que você se sabota com determinadas coisas é, assim, o primeiro grande passo. É libertador. A minha maior vitória é justamente eu conseguir perceber. Ultimamente eu tenho percebido que eu sou acelerada e eu preciso desacelerar para esperar que as pessoas venham
Porque senão eu vou seguir, aí quando eu for olhar para trás, eu já andei 1000 quilômetros, e aí eu vou ter que ficar parada esperando. É muito ruim ficar parada esperando. Então a gente precisa treinar paciência. Quem é racional demais precisa treinar paciência. Paciência é um dom espiritual. Deus deu para nós a paciência porque ela é necessária. Nem todo mundo vai aprender tão rápido como você. Nem todo mundo vai ter a capacidade de compreensão igual a você. As pessoas vão precisar errar mais. Algumas pessoas vão precisar errar mais, mesmo que você já tenha dito, não faz isso, que isso aqui vai te levar para a merda. E ela vai fazer de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque o processo é dela, não é seu. A gente precisa aprender a respeitar o processo do outro. Eu não sei se vocês lembram, mas eu comecei assim, em janeiro, respeitando a fase de cada um. E eu venho fazendo isso, de forma disciplinada, em todas as áreas da minha vida, com todas as pessoas. Todas as pessoas. Meu marido, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas amigas. Todas as pessoas. Eu preciso respeitar a fase que cada um quer estar e o tempo que eles vão levar naquela fase. Isso é também amar o próximo. Não é porque eu já entendi que o outro tem que entender também. E o racional tem muito disso. O racional quer que o outro entenda goela abaixo o que ele já entendeu. Só que o cérebro não é igual. Seu cérebro não é igual ao meu não é igual ao do meu marido. Eu não posso obrigar ele a ter a percepção que eu tenho da vida hoje. Tenho que respeitar a fase dele. É a mesma coisa da gente querer que uma criança não faça o que ela faz, porque a gente adulto já sabe que é perigoso. Racional. A criança de 3 anos vai saber o que tu sabe? Tu com 30 anos. Né? Essa é a minha justificativa, porque eu já fui a mãe que dava palmada, que batia nos filhos, há muito tempo atrás. Marista tem 6 anos, eu acho que a última surra que eu dei em Marista tem um tempinho. Esquece assim. Mas assim, a minha justificativa para eu não fazer isso mais é: você, com 30 anos, muitas vezes não entende as coisas de primeira. Você ia gostar de apanhar todas as vezes que você não entendeu alguma coisa e fez errado? Porque a gente erra, não erra? E por que uma criança de 6 anos não pode errar? Por coisas bobas. Coisas bobas como derramar uma comida no chão. Ou então entrar na casa com os pés sujos, sujando o chão todo. Aí você fica: eu acabei de limpar, eu falei pra você não entrar. Sim. Ele só tem 6 anos. Ela só tem 3 anos. Enfim. O racional, ele não consegue perceber a maturidade do outro. Não consegue aceitar que o outro ainda está imaturo para aquela conversa. O racional não consegue aceitar isso. E eu era assim. Eu não queria aceitar que aquela pessoa não tinha maturidade para a conversa que eu queria ter. Entendeu? Vamos pro próximo. Inquieto. O inquieto é tipo assim, o abridor de caixas. É tipo aquela pessoa que começa 1000 coisas e não termina nada. É o aventureiro. O inquieto é parecido com o hiperrealizador. Só que o inquieto, ele não dá conta nem de ver o resultado. Por quê? Porque ele já se abusa das coisas. Começa a fazer um negócio aqui agora e daqui a pouco eu não gosto mais. Se entedia rápido demais. Sabe? Toma abuso das coisas assim, ligeiro. Abre várias caixas, né? Tipo aquele menino que tem 5 caixas de brinquedo, ele derruba todos e não pega nenhum. Esse é o inquieto. E
Ele sempre acha que tem outra coisa melhor, por isso ele não pode perder tempo com isso aqui. Tipo, um inquieto não fica numa live de mais de meia hora. Por quê? Porque ele acha que tem outra live acontecendo que vai ser melhor do que essa. Um inquieto não termina nenhuma conversa. Ele sai. Você começa a falar, não tem paciência para ouvir você terminar. Não, eu tenho outra coisa para fazer. Não, eu vou ali. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Na verdade, ele não quer fazer nada. Ele só quer abrir novas caixas. Geralmente, quem é sabotado pelo inquieto é viciado em adrenalina, viciado em dopamina. Infelizmente, nós estamos numa geração inquieta, entediada com tudo. Por quê? Porque não dá conta de assistir um vídeo de meia hora, um documentário. A última vez que você assistiu um documentário, me conta. Por quê? Porque nós estamos sendo doutrinados a cada vez mais não ter paciência de ir até o final. Então, o inquieto sente angústia muito rápido, se entedia muito rápido, fica incomodado muito rápido, quer novidade muito rápido. Controlador, a gente falou dele lá no início, quer controlar tudo. Ele quer estar dominando tudo, tudo tem que passar por ele. O comportamento sabotador é um dos mais tóxicos que existe. Por quê? Porque ele quer dominar o ambiente. Quando tem um controlador no ambiente, ninguém fala. Ninguém tem voz, ninguém decide, porque tudo tem que passar por ele. Se a opinião dele não for ouvida, acabou a festa. Se ele não for ouvido, ele também não deixa ninguém falar. Esse é o controlador. Ele quer que tudo passe por ele. Tudo tem que estar no controle dele. Ele tem que saber de tudo. E se ele não souber, nada vai dar certo. Porque ele é até capaz de fazer tudo dar errado porque ele não estava no controle. E vocês sabem, né? O poder de uma mente obstinada. Não importa se é para bondade ou para maldade, se é sabotado ou se é com sabedoria. A mente obstinada, ela consegue o que ela quiser. E o controlador, ele faz isso. O controlador, se ele não estiver no controle, tá tudo fora de controle, porque ele tira realmente tudo. Tudo do equilíbrio. Vocês têm noção? É tóxico demais, gente. A gente tem que resolver isso urgente. A gente tem que resolver isso demais, muito rápido. Então, uma das justificativas do controlador é que é um favor que ele faz, porque ele sabe mais do que todo mundo. Se eu não comandar, vão me dominar e eu não suporto a ideia de que me dominem. Eu tenho que pressionar para que alguma coisa aconteça. Ai, vocês que estão aqui ainda, que são persistentes, qual foi o sabotador que vocês mais se identificaram até agora? Digita aí para mim. E por último tem o esquivo. Por último tem o esquivo. O esquivo é simplesmente aquela autossabotagem que você não vê, você não ouve. Você nunca ouviu falar de um esquivo. Por quê? Porque ele é sempre omisso. Está se escondendo, não tem opinião própria, não quer falar, não quer se expressar, porque para ele é melhor que ele não seja visto. É o esquivo. Tem muita ligação com a timidez, mas o esquivo também é omisso. E muitos pais de família têm sofrido com esse sabotador. Por quê? Quem me responde porque muitos pais de família têm sido afetados com o sabotador esquivo. Isso são dados, eu posso mostrar para vocês. Não é só, não vamos falar sobre esse assunto assim, mas são dados comprovados. Hoje, a maioria dos homens estão sendo sabotados pelo esquivo, pela omissão. Por quê?
Porque as mulheres estão cada vez mais controladoras. E onde tem um controlador, tem um esquivo. Se as mulheres estão assumindo o controle, o que os homens estão fazendo? Fugindo. Como é que a gente resolve isso, garotas? Assumindo o nosso lugar, que não é de esquivo, é de sabedoria, é de ativação de essência, é de desbloquear o medo e acessar a imagem e semelhança de Deus em nós. Aonde tem um esquivo, uma pessoa omissa, aonde tem uma pessoa sem voz, sem vontade própria, sem opinião, tem um controlador. E nos casamentos isso tem acontecido muito. Muito, 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 muito. E a gente está tendo a chance de curar isso, de melhorar, de resolver. Mas não resolver a pessoa, resolver você, tá? Eu quero te dizer isso. Eu não tô aqui para te ensinar a resolver seu relacionamento com outra pessoa. Meu celular travou. Eu quero te ajudar a pensar melhor e você se resolver com você. E você aprender a se amar. E você aprender a reconhecer o que te sabota para você conviver melhor consigo mesma. Porque quando você melhora isso aqui dentro de você, aí você vai ser uma boa companhia. Seja como foi para quem for. Antes de tudo, você tem que ser uma boa companhia para você. Isso foi uma cura para mim. Antes de entrar nessa live, eu estava na live do Fabinho, do Fábio Costa. Esse menino, ele me inspira demais, assim. Eu tenho vários, tenho uma lista agora, né, de pessoas que eu tenho acompanhado e que cresceram absurdamente depois de, justamente, terem se encontrado consigo mesmas. E essa foi a maior lição que eu já aprendi até agora, nos últimos 6 meses. Eu preciso me amar primeiro. Eu preciso me conhecer melhor antes de conhecer qualquer coisa, antes de pegar qualquer estratégia de marketing, antes de querer criar qualquer produto digital e vender na internet. Eu preciso me conhecer. Eu preciso me valorizar. Eu preciso encontrar em mim aquilo que é mais precioso, que é minha essência. E eu só vou fazer isso se eu realmente reconhecer o que me sabota, de que eu tenho medo ainda. Medo? O que é medo? O que é medo diante da imagem e semelhança de Deus? E o desejo do meu coração é justamente ajudar você a resolver tudo isso. A você ter um encontro consigo mesma, a você encontrar a sua essência, ativar a sua identidade, definir o propósito e persistir nisso até a eternidade, tá? A pessoa com um propósito definido, ela vai e ela não tem limite. Ela não para, mas ela respeita a si, ela respeita o próximo, ela respeita as circunstâncias, ela assume o controle da própria vida, tá bom? E vamos finalizar essa live. Eu tenho que falar isso, porque se eu não falar isso, eu vou realmente dar ousadia para o sabotador inseguro. Mas eu quero deixar aqui aberto um convite para você. No dia 1º de agosto, eu vou começar um desafio de 30 dias para você desfazer e vencer. Para você desfazer esses pensamentos tóxicos, esse medo, essa angústia, toda essa necessidade de aprovação, para você alcançar os maiores alvos da sua vida, tá? Eu estou nesse caminho, nesse processo, eu já passei por esse processo e hoje eu tenho construído gradativamente essa liberdade, construído gradativamente a aquisição daquilo que eu sempre desejei, mas eu nunca tive coragem de ir lá e acessar. Por quê? Porque eu não me sentia merecedora de tudo isso. E nós precisamos acessar o merecimento, a identidade, a ativação do propósito de Deus em nossas vidas para realmente essas coisas começarem a se materializar aqui na nossa frente,
tá? E aí, eu já tô falando porque tô fazendo um compromisso público aqui de que esse desafio vai sair agora. A partir do dia 1º de agosto, vão ser 30 dias. 30 dias. Cada dia uma lição, uma tarefa, uma construção, até você encontrar-se com sua identidade, com sua essência e o propósito de Deus na sua vida, tá? Então, eu vou abrir vagas. Os primeiros lotes vão ser promocionais, tá? Os primeiros lotes aí vai ser um valor simbólico para você que está vendo essa live. E aí a gente vai ter três lotes. Então, se você comprar na primeira levada, vai ser top. Mas vai ter a segunda, a terceira no dia de começar, dia 1º de agosto. A gente ainda vai estar lá fazendo a inscrição. E no dia 1º de agosto fecha a inscrição e ninguém entra mais, tá bom? Aos poucos a gente vai conversando mais sobre esse assunto, mas eu já queria abrir essa janela aqui e colocar essa centelha divina no seu coração para que você realmente deseje se desenvolver, crescer, vencer na vida, né? Fazer o que tem que ser feito, alcançar seu alvo. Qual é o seu alvo? Às vezes a gente não sabe nem o que quer, não é verdade? E nesse desafio eu vou te ajudar a você encontrar realmente qual o seu desejo ardente, o que queima aí no seu coração, Deus te chamou para quê? Que propósito é que você vai perseguir pro resto da vida e que vai fazer sentido viver, vai fazer sentido acordar cedo todo dia, vai fazer sentido você se olhar no espelho e falar, bora, tô pronta, tá bom? Então é isso. Quero agradecer vocês todos que passaram, que tiveram, que estão aqui ainda. Bia, meu amor, que saudade de você, amiga. Entrou no final, mas te amo demais, tá bom? Mari, Ezequiel também entrou agora. Volta, assiste do início, que vai fazer muito sentido para você, tá bom? Deus abençoe, Deus abençoe. Mari, Francinho, todos vocês, tá? Eu sou muito grata a Deus por ter me permitido encontrar comigo mesma e perceber o quão valioso é a minha própria companhia, né? E estar hoje falando com vocês mostra que realmente algo novo aconteceu na minha vida, né? Então, beijo. Olha só, 22h54. Amanhã, deixo aqui o convite aberto. Às 5h55 nós temos o Clube 555, que tem nos colocado, nossa, numa frequência maravilhosa, né, com Deus. Quem participa sabe, o Clube 555 tem feito a gente crescer muito, tá bom? Mari, saudade também, Bia. Foi maravilhosa, quanta sabedoria. Toda sabedoria vem do alto, do Senhor, né? Mas a gente ativa isso com conhecimento. Todos nós somos capazes de conseguir, tá? De alcançar conhecimento e transformar isso numa sabedoria que alcança corações. E eu desejo que vocês também façam isso. Transborda na vida de alguém. Transborda na vida de quem quer te ouvir, tá? Transborda na tua própria vida, repassando, refazendo, anotando, aplicando. E você vai ver que grandes coisas vão acontecer. Isso aqui hoje não é nem 1% do que está chegando aí para nós, tá bom? Deus abençoe vocês. Vocês são bênção na minha vida. Eu não poderia estar hoje sorrindo se vocês não estivessem aqui. Se eu não pudesse transbordar na vida de vocês, tá bom? Por isso eu sou grata e serei sempre, sempre grata. E vou sempre honrar cada seguidor, cada pessoa que chegou aqui, mesmo sem eu pedir, sem eu convidar, e veio e ficou, tá bom? Beijão. Deus abençoe. Amanhã, 5h55, tamo junto, hein? Acordar cedo. Beijo.